pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade absoluta de pagar, sob pena de prisão, procedimento da prisão, tá? E, portanto, essa prisão é uma prisão separada dos presos comuns, né? Não pode estar junto com o preso que cometeu furto, assalto, estelionato, estupro, homicídio, né? É uma prisão, sim, de 1 a 3 meses, mas separada dos presos comuns, uma prisão que não afasta a obrigação de pagar alimentos, que não exclui, os débitos continuam crescendo, e vimos algumas decisões judiciais em que se admitiu, se reconheceu a impossibilidade absoluta de pagar, inclusive uma delas envolvendo o coronavírus, já a pandemia que nós estamos vivendo. Uma juíza reconheceu que a pessoa não tinha mais renda, e isso foi de forma abrupta, né, com essa pandemia, portanto não caberia a prisão. Então, por isso que ele tem 3 dias para pagar, ou provar que já pagou, ou provar a impossibilidade absoluta de pagar, tá? Senão não vai ter essa prisão. Só que agora eu quero chamar a atenção hoje para um segundo ponto da disciplina, que é como funciona a execução quando não for a prisão, ou seja, não forem esses 3 débitos anteriores, ou mesmo sendo esses 3 débitos anteriores, o próprio exequente não deseja a prisão lá do pai ou da mãe, ele deseja apenas a expropriação, ele deseja apenas o recebimento do valor da dívida. E para que a gente possa estudar esse outro procedimento da execução de alimentos, eu trouxe uma dica interessante do professor Fred Dias Júnior. É uma dica preciosa do professor Fred Dias Júnior. Então vamos lá para a dica. Vimos várias decisões, várias questões interessantes. Quem não viu a aula passada, volte lá. Qual é a dica do Didier? A dica do Didier é o seguinte. O credor de alimentos, ele não é obrigado a utilizar a expropriação. Ele pode escolher entre a via expropriatória, que é a penhora de bens, ou a coercitiva, que é a prisão. Sendo que esta última, ela é normalmente mais eficaz e menos dispendiosa. Então, quer dizer, o que o Fred está dizendo? Se a dívida é dos 3 últimos meses, é melhor pedir o da prisão, porque no momento em que se coloca lá que a pessoa vai ser presa se não pagar, isso é mais eficaz do que a juíza ir atrás de bens do devedor. Contudo, olha essa dica que ele dá. A expropriação, que é a penhora, ou seja, você não quer a prisão daquela pessoa, só se revela interessante em caso de flagrante liquidez do executado. Isso é muito importante. Então, vamos imaginar que agora a Leila é advogada e aí chega uma pessoa, procura a Leila dizendo o seguinte, olha, o meu pai deixou de pagar 5 meses. Eu quero iniciar a execução. E aí, claro, se ele pagar os 3 últimos meses, ele já não pode ser preso. Mas você pode executar os 5 meses. E aí, cada mês é 3 mil reais de pensão. Então, 5 meses dá 15 mil reais aí. Tá? E aí, a Leila, ela inicia o cumprimento de sentença. Tá? E na hora de escolher qual o procedimento, é importante ela conversar com o cliente. Por exemplo, o seu pai, ele tem um veículo? Está quitado esse veículo? Ele tem um terreno? Ele tem dinheiro em conta? Ele tem um salário alto? Ele tem investimentos? Porque se tiver patrimônio, é melhor pedir a expropriação, né? Sob pena de penhora. Né? Só que esses procedimentos, eles são excludentes. Ou seja, pessoal, se você entra com um pedido de execução sob pena de prisão, durante a prisão não vai ser possível fazer penhora, tá? Terminantemente proibido. E o contrário também é verdadeiro. Você está pedindo a penhora durante a busca de bens, não se pode pedir a prisão. Eles são excludentes, tá? Ou você pede o rito da prisão, ou você pede o rito da penhora. E agora a gente vai estudar o rito da penhora, tá? Que é o que a gente chama de rito comum. Por que rito comum? Porque o rito da penhora é um rito idêntico ao rito de qualquer quantia certa, de execução de qualquer quantia certa, porque não tem a punição da prisão. Então, ele é idêntico a qualquer execução de quantia certa que a gente já estudou. Ou seja, eu inicio a execução, o cumprimento de sentença,
tenho que provocar o judiciário, não existe execução de ofício. O executado ele é intimado, tá? Para pagar em 15 dias, ou seja, não é 3 dias, é 15 dias, que é o prazo comum da execução de qualquer execução de quantia certa. Aí ele tem 15 dias para pagar, provar que pagou ou a impossibilidade absoluta de pagar. Tudo sob pena de penhora. E aqui, gente, vai acontecer a mesma coisa da execução de quantia certa que a gente já estudou. Ou seja, se ele não pagar nos 15 dias, vai ter 10% de multa e 10% de honorários, conforme a gente já estudou. Então, dando um exemplo prático aqui para vocês. Espera aí que tem gente querendo entrar. Oi, Arlinda. Não é questão de bis in idem. Não é questão de bis in idem. Por que é proibido pedir os dois juntos? Porque o legislador assim escolheu. É uma questão de política legislativa. A nossa lei deixa bem claro que você deve escolher uma das duas. Então, ela diz exatamente. Depois eu falo, David. Tá? Então, ela diz exatamente como vai ser, ou vai ser expropriação, é um rito próprio, é penhora, ou vai ser um rito especial da prisão, ou um ou outro. Você tem que optar, ou um ou outro. Só que agora... Oi, diga. Mas na ação de alimentos, se tem uma dívida, por exemplo, uma dívida de 15 meses que está em atraso, a pessoa, quando entrar com a execução, ela pode entrar pelos dois ritos. Ela pode executar os 3 meses anteriores pela prisão e o restante pelo rito da expropriação, não é? Perfeito. Quem foi que falou? Foi o Barral? Foi. Futuro ministro do STF. Porque eu já fiz muito isso na minha vida, professor. Amigo, falaste perfeitamente. Vamos colocar aqui exatamente isso que acontece na prática, exceto quando a pessoa não quer a prisão. Aí ela cobra aqueles 10 meses, né, só pela expropriação, aí não faz diferença. Então vamos exemplificar isso que o futuro ministro do STF falou, mais conhecido como Lucas Barral, o rei de Abaetetuba. Olha só, gente. É Bujaru, professor. Mas tu não trabalha lá no fórum de Abaetetuba? É Bujaru. Ah, é Bujaru, é? É. Eu tenho um cliente de Bujaru. Sério? Quem é a peça? É o Manuel Campos. Ele é médico. Ah, doutor Manuel! Conhece o doutor Manuel? Conheço, ele já me atendeu minha mãe, cuidou da minha família inteira já. Gente fina pra caramba. Muito bacana ele. Meu cliente, gente fina. Peraí que a Sandra tá querendo entrar, meu Deus. A Sandra, eu já sei, a Sandra deve estar com algum problema de internet, porque ela entra e sai, pede para entrar de novo, ela deve estar com algum problema na internet. Então vamos lá, gente, vamos exemplificar isso que o Lucas colocou, que é exatamente o que acontece na prática, né? Vamos imaginar aqui, ó. Arnaldo foi condenado a pagar R$ 4.000 de pensão. Tá? Foi condenado a pagar R$ 4.000 de pensão. Está inadimplente desde junho de 2019 até maio de 2020. Ou seja, nós temos uma inadimplência. Vamos colocar junho de 2020 para ficar mais fácil esse cálculo aqui. Advogado é ruim para fazer cálculo. Então, vamos colocar aqui. Ele está, então, portanto, 12 meses de atraso. Tá? 12 meses de atraso. Que dá um valor aproximado, porque tem correção monetária e juros a contar do vencimento. Tá? Então, valor aproximado, obviamente, de 4 vezes 12, 12, 12, 24, dá R$ 48.000. Tá bom? R$ 48.000. Aí eu chego com o Lucas Barral, que é o filho dele, o Arnaldinho. Chega com o Lucas Barral. E o que o Lucas inteligentemente vai fazer? Primeira coisa que o Lucas tem que perguntar é... Espera aí que tem gente querendo entrar. Só um segundo, pessoal.
A primeira coisa que o Lucas vai perguntar é o seguinte, para o Arnaldinho. Arnaldinho, tu tens algum problema em ver o teu pai preso? O Arnaldinho, primeira opção, ele vai dizer, tenho. Jamais quero ver meu pai preso. Tá? Aí, o Lucas só tem uma opção aqui, gente. O Lucas só tem uma opção, que é exatamente esta aqui, ó. Ele só tem uma opção. Se o Arnaldinho jamais quer ver o pai dele preso, não tem outro jeito. O Lucas vai ter que entrar com cumprimento de sentença, tá? Cumprimento de sentença pelo rito comum expropriatório. Ou seja, o executado vai ser intimado para pagar em 15 dias, tá? Sob pena de penhora. Acabou. Não vai ter outra opção. Não vai ter outra opção, porque o Arnaldinho não quer ver o pai preso. Isso é uma questão que tem que partir do cliente. Agora, se o Arnaldinho dizer o seguinte, a minha vida está um inferno, eu estou quase passando fome em casa, tá? Minha mãe desempregada, minha faculdade em atraso, impedido de fazer prova, estou inadimplente com aluguel quase para ser despejado, conta de luz atrasou, cortar energia, não tem como. É uma questão de sobrevivência. E eu, nesta situação de desespero, sim, se o senhor achar que é mais rápido para eu receber pedindo a prisão, assim eu pretendo. Porque até vender um carro, até vender um terreno no leilão vai demorar meses. A prisão ela é mais eficaz nesse ponto se a pessoa estiver precisando muito. E é rápido mesmo, professor. Depois que é preso, aparece tudo quanto é parente para pagar. Exatamente, meu amigo. Aparece, o cara faz um empréstimo, ele fica devendo outras pessoas, mas ele paga a pensão que ele está devendo. Verdade. Não estou conseguindo, pessoal, prosseguir, porque tem muita gente entrando e muita gente aqui. Não estou conseguindo prosseguir. Tá travando para vocês ou tá normal, gente? Porque a minha internet está boa aqui. Tá bom, tá bom. Tá normal. Por milagre aqui também tá bem hoje. Ó, então não é a minha internet, tá, gente? No caso, quem tiver com a internet ruim, tá chovendo muito, vai poder assistir depois a aula gravada. É melhor assistir na hora porque você faz as perguntas, você interage. Então, a segunda opção é o Arnaldinho falar que está precisando muito de dinheiro e que aceitaria o pai ser preso. Aí o Barral vai ter que se dividir em duas execuções. Porque a prisão só cabe para os últimos 3 meses. Então, o Barral, ele vai ter que pedir... Olha, você quer a prisão do seu pai, beleza, mas só cabe dos últimos 3 meses e dos que vencerem no curso do processo. Então, o Barral vai fazer, primeiro, cumprimento de sentença pedindo abril, maio e junho. Então, pedindo aqui um cumprimento de sentença de 12 mil, sob pena de prisão. E entra com outro cumprimento de sentença, com outra penalidade, pedindo os meses anteriores a abril, ou seja, março de 2020 até junho de 2019. Tá? Então, ele vai pedir aqui cumprimento de sentença, o cumprimento de sentença do restante, né? E dá 36 mil reais. Aí, ou seja, se o pai lá pagar os 12 mil, prisão ele não tem mais. E se ele pagar os 12 mil e pagar os que vencerem no curso do processo, prisão ele está livre. Os 36 mil não pagou, não cabe prisão, gente. Você pode tirar até o último talo de patrimônio que ele tem, até o salário e até a casa onde ele mora, que é dívida de alimentos. Mas prisão jamais, porque ele já cumpriu o que a pessoa precisa para estar vivo, que são os 3 últimos meses, os que vencem no curso do processo. Agora, a última pergunta é a seguinte, para a gente entrar no outro assunto e finalmente fazer o Kahoot no final da aula. O último questionamento é exatamente o seguinte. Eu posso iniciar com rito de prisão? Olha, essa pergunta é muito interessante, vai cair no Kahoot. Quem errar, pode passar no corredor da face que eu não vou nem olhar na cara. Tô brincando. A pergunta é a seguinte. Vamos imaginar que esses 12 mil aqui, o cara não pagou. Tá? E esses 36 mil, esqueçam. Vamos imaginar que já teve a penhora do carro dele, já quitou esses 36 mil. Tá? Mas os 12 mil e as que venceram no curso do processo, que digamos já esteja em 20 mil a dívida,
ele não pagou. Tá? Vou colocar aqui 20 mil. E aí ele já foi preso, ficou lá de 1 a 3 meses e não deu certo. Ele ficou lá de 1 a 3 meses e não pagou, não teve jeito. O que você faz com essa execução? Eu vou trazer aqui agora uma jurisprudência que fala exatamente o que você deve fazer. Você deve pedir a conversão do rito. Do rito especial, esquece prisão, para o rito da penhora, tá bom? É isso que você tem que fazer. Então vamos lá agora para a nossa jurisprudência. Eu trouxe para vocês. Vem aqui. Espera aí. Vamos lá para a nossa jurisprudência. Aí, ó. Ajuizado o cumprimento de sentença sob o rito da prisão, não incidirá multa ou honorários, que é uma coisa própria do rito da penhora, porque é descabida essa dupla sanção. Nada impede, contudo, que no decorrer do processo o credor requeira, caso não ocorra o cumprimento da obrigação, a conversão do rito para a penhora. E aí vão incidir juros e correção. Mas não se tem admitido a execução cumulando simultaneamente os dois, ou seja, prisão e penhora. Jamais. Há uma incompatibilidade de ritos. Assim, caso o débito alimentar seja superior a 3 parcelas, caberá optar por um ou outro procedimento. Ou, em última hipótese, poder ingressar com 2 pedidos autônomos, cada um na sua área. Os alimentos cujas prestações antecederem as 3 últimas, não tem escolha, gente. Obrigatoriamente é o rito da penhora. Tá? E a pessoa só tem escolha se forem os 3 últimos meses. Mas se forem antecedentes aos 3 últimos meses, não tem escolha. O rito tem que ser da penhora. Tá bom? Todavia, se o cumprimento da sentença se iniciar pelo rito da prisão, né, vale dizer, sob pena de prisão, mas se frustrar, o exequente poderá requerer o prosseguimento agora pelo rito da penhora. E aí vão incidir multa e honorários. Ou seja, gente, o rito da prisão, a punição é a prisão. Não cabe 10% de multa e 10% de honorário, só no rito da penhora. E por fim, a gente vai agora falar sobre o último assunto de alimentos. Nós vimos como funciona a execução de alimentos por título judicial, tanto pelo rito da prisão quanto pelo rito da penhora. Agora a gente vai ver o último assunto, que é a execução de alimentos de título extrajudicial. A execução de alimentos de título extrajudicial. E para que a gente consiga falar sobre esse assunto, é importante a gente dar alguns exemplos. Porque a gente está muito acostumado no dia a dia a pensar da seguinte forma. Teve uma sentença no divórcio que fixou a pensão para o ex-cônjuge. No caso, a Stephanie Brito e o Alexandre Pato. Teve uma sentença numa dissolução de união estável que fixou a pensão para o ex-companheiro. Teve uma sentença numa execução, numa ação de alimentos que fixou o valor de alimentos atendendo o binômio necessidade e possibilidade. Sandra, me desculpe, Sandra, eu não vou poder explicar de novo, tá? Mas a aula está sendo gravada e vai estar sendo gravada, tá bom? A Ariane pergunta, se ele for preso pelos 3 meses, ainda assim os bens serão penhorados pelos outros meses? Sim. Sim, Ariane. Se ele for preso pelos 3 últimos meses, eu posso entrar com a execução pelo outro rito, tá? Da penhora, e impedir a penhora dos bens pelos outros meses. Mas se ele estiver preso, eu não posso penhorar a dívida que está justificando a prisão. Não posso penhorar a dívida que está justificando a prisão. Vou ter que esperar que ele não cumpra para depois pedir a conversão para o outro rito, o rito da penhora, que aí não vai caber a prisão. E agora vem a questão, gente. É possível eu ter reconhecido uma obrigação de pagar alimentos que não seja numa sentença, que seja num título executivo? Sim. Eu vou dar aqui o exemplo comum dessa situação.
que é exatamente a escritura pública. A escritura pública que vai acontecer quando as partes forem capazes e não tiver filhos menores, né? Porque se tiver filhos menores, sempre é lá pelo judiciário. Mas se as partes forem plenamente capazes, o que pode acontecer? O divórcio extrajudicial. Se as partes forem capazes e não tiverem filhos e também não existir conflito, o divórcio, assim como a dissolução da união estável, pode ser feita por escritura pública. Porque imagine o seguinte, recentemente teve um rapaz que me procurou, é um músico e tal, e ele me disse assim, que ele estava dissolvendo a união estável, ele tem uma filha com a companheira, e ele estava dissolvendo a união estável, mas que, como os dois são adultos, são amigos, se dão muito bem, têm maturidade, não houve conflito. Durante a união estável, eles compraram um carro e eles decidiram vender o carro e dividir o dinheiro. Nesse caso, tinha uma criança, né? E eu tive que entrar com um pedido na justiça de dissolução de união estável. Mas se fosse só os dois, né, maiores de idade, e não tivesse a criança, poderia entrar com a dissolução de união estável no cartório. E ele se comprometeu a pagar uma pensão durante 1 ano para a mulher, porque ela tinha acabado de ter o bebê e não estava no mercado de trabalho. Então, olha só, ele se comprometeu a pagar durante 1 ano uma pensão de R$ 1.500 para ela. Isso pode acontecer no divórcio, pode acontecer na dissolução de união estável. E, neste caso, a obrigação de pagar alimentos não foi fixada numa sentença. Foi fixada por acordo das partes numa escritura pública. E aí pode acontecer também da pessoa descumprir o que foi estabelecido na escritura pública. E daí a execução de alimentos não vai ser cumprimento de sentença. A execução de alimentos vai ser ação de execução de alimentos, que vai ser praticamente idêntica ao cumprimento de sentença. Por quê? O parágrafo único do artigo 911 diz que aplica-se no que couber, a penhora e a prisão. Ou seja, aqui vale a mesma coisa. Se o débito é de 3 meses anteriores à execução, cabe ação de execução de alimentos para o executado ser citado para pagar em 3 dias, comprovar que pagou ou justificar a impossibilidade de pagar, sob pena de prisão, ou se a dívida for dos 3 meses antecedentes à execução, cabe ação de execução de título extrajudicial sob pena de penhora. Ou seja, é tudo idêntico. Qual é a diferença, então, gente? A diferença é o título, que não é uma sentença, e a diferença é que o executado não é intimado. Ele é citado para pagar. Marisa, áudios ou os vídeos? Os vídeos das aulas. Os vídeos, professor. Eu não consegui, eu fui no fórum, não consegui. Aí a colega falou agora que é no YouTube, né? Todos estão no YouTube. Todos os vídeos estão lá no YouTube. O pessoal não estava conseguindo. Tá bom? Aí você só pega o título da aula e verifica lá. Ok, obrigada. Tá bom? Então, gente, com isso a gente finaliza a execução de alimentos. Não esqueça que em qualquer execução, seja título extrajudicial, seja título judicial, cabe encaminhar os autos para o Ministério Público. Só um segundinho. Cabe encaminhar os autos para o Ministério Público para apurar crime de abandono material, tá? Qualquer execução de alimentos, verificada a conduta procrastinatória, o juiz vai dar ciência para o Ministério Público de indícios da prática de crime de abandono material, que é um crime previsto no Código Penal, no artigo 244, que é deixar, sem um justo motivo, de prover a subsistência do cônjuge, do filho de 18 anos, menor de 18, ou inapto para o trabalho, ou ascendente, maior de 60 ou inválido, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando o pagamento da pensão que foi acordada.
Diga. Qual a diferença do extrajudicial pro judicial que o senhor falou mesmo? Não tem cumprimento de sentença e... Olha, as duas diferenças básicas são as seguintes. Primeiro, que o executado na ação de execução de alimentos, que ou seja, o título extrajudicial, ele não vai ser intimado, porque ele não sabe que existe aquele processo, ele vai ter que ser citado. É uma grande diferença ser citado, vai ter que ir para a casa dele, um oficial de justiça, do que ser intimado, que geralmente a intimação é uma forma de comunicação processual mais simples. Aqui ele vai ser citado na ação de execução de alimentos. E a segunda diferença é o título que embasa. No cumprimento de sentença é um título judicial. E na ação de execução é um título extrajudicial, basicamente a escritura pública. Então, pessoal, com isso, a gente finaliza a execução de alimentos, tá? E a gente vai passar agora para este outro assunto aqui, que finalmente, após o estudo deste próximo assunto, a gente vai fazer o nosso Kahoot, tá bom? Então, olha só. O que a gente já estudou até agora? Vamos colocar aqui no quadro branco. A gente estudou, já tirando a parte geral, falando já da parte específica. A gente já estudou na parte específica como se faz, inclusive fizemos peça, tá? Como se faz a execução de obrigação de pagar, quantia certa, calcada em título judicial. A gente estudou, inclusive, fizemos a peça sobre isso. Estudamos também o procedimento e também a peça da execução